Olá, aluno! Seja bem-vindo a esse vídeo de LibreOffice Writer. Meu nome é William Oliveira e nesse vídeo eu vou explicar a diferença entre linhas órfãos e linhas viúvas, tá? No vídeo anterior eu expliquei sobre parágrafos, sobre formatações em geral, e eu acabei esquecendo de comentar sobre essas duas opções que são extremamente importantes. Você vai fazer um documento muito grande, tem vários parágrafos e você sempre tem que ficar modificando esse documento, colocando imagem em cima, adicionando mais parágrafo acima, abaixo. Então essa dica vai ajudar você a fazer esse tipo de formatação, tá? Então eu vou pegar um parágrafo aqui e vou explicar primeiro o que seriam as linhas órfãs. As linhas órfãs são as linhas do começo do parágrafo, tá? E quando você define um número mínimo de linhas órfãs que vai ficar na página, você está definindo quantas, por exemplo, ó, essa aqui é a quebra automática, tá? Ficou duas linhas aqui em cima por coincidência. Mas se você for apertar no Enter, ó, ficou uma só. Então, se você quiser montar um documento e você fala definir, não, tem que ficar pelo menos duas linhas acima ou 3 linhas acima. Se não ficar 3 linhas acima, então que quebre para o próximo parágrafo. Então você consegue definir isso no próprio Writer. Você não precisa ficar apertando Enter várias vezes, aí você aperta 20 Enters aqui, aí depois você tem que ficar apertando, apagando e adicionando. Então, para evitar esse tipo de problema, você já define. Então, eu quero que fique pelo menos 2 linhas ou 3 linhas, aí você quiser escolher na página anterior, e na próxima página eu quero definir o restante do parágrafo. E você pode definir também quantas linhas vai ficar no final do parágrafo. Então, por exemplo, esse parágrafo aqui que está grande aqui, para não ficar só esse pedacinho na próxima página, você pode definir. Então, por exemplo, para ficar na próxima página pelo menos 2 linhas, tá? Então você consegue fazer todo esse tipo de definição. Eu vou explicar um exemplo que fica mais fácil. Então eu vou selecionar primeiro o texto. Para selecionar tudo, se você não sabe a tecla, é Ctrl A, tá? É diferente do Word da Microsoft. Você vai vir aqui no menu formatar, parágrafo. Você vai clicar nessa aba aqui, ó, fluxo do texto. E tem aqui, ó, controle de linhas órfãs e controle de linhas viúvas. Então eu vou primeiro colocar as órfãs. Você pode perceber que no mínimo é 2. Porque se for uma linha só, o próprio Writer já faz com uma linha só. Então eu vou definir 3 linhas como órfãos e você vai ver, vou aplicar aqui e você vai ver como vai funcionar, ó. Então as órfãs vai ficar pelo menos 3 linhas na página anterior. Vamos ver se deu certo, ó. Vou pegar o finalzinho aqui, ó. Então, ó, aqui tem um espaço, provavelmente ele já pulou, né? E ficaria 2 linhas, por exemplo, aqui em cima. Ele já cortou, mas vamos usar esse outro parágrafo aqui, ó, como exemplo, ó. Tá vendo que esse parágrafo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 linhas. Então vou dar Enter aqui de cima, ó. Eu falei que tem que ficar pelo menos 3 linhas acima, ó. Viu? Quando foi para terceira linha, ele já foi para a próxima página, ó. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então tem que ficar pelo menos 3 linhas. Se não ficar 3 linhas, ele vai pular para o próximo parágrafo. Tá vendo, ó? A gente pulou todo aquele parágrafo para lá, ó, e ficou esse espaço. Então isso aqui é normal quando você faz esse tipo de configuração, certo? Então vamos usar o recurso agora de linhas viúvas para você entender. Vou lá formatar, parágrafo, vou desmarcar, controle de linhas órfãs e colocar linhas viúvas, que na verdade são as linhas que terminam o parágrafo. Então vou dar um OK, vamos pegar lá no começo do texto e vamos escolher o parágrafo aqui, ó. Aquele já está pela metade. Então esse parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 linhas também, tá? Então vou apertar no Enter, ó. Apertando no Enter, ó. Pela configuração normal, isso aqui ficaria na próxima linha, ficaria na próxima página, só uma linha. Mas com essa configuração de linhas viúvas, se eu apertar o Enter, ó, foram quantas linhas para o próximo parágrafo? 1, 2, 3, tá? Então se você definir aquele recurso lá no parágrafos de linhas viúvas,
ele vai já pular automaticamente para você, sem você precisar ficar apertando Enter, sem ficar apertando espaço, sei lá, do jeito que qualquer um pode fazer, ficar apertando Tab também, né? Ele vai direto para a próxima página, sem você se preocupar com esse tipo de formatação. Então é uma dica muito útil para quando você for fazer um trabalho muito grande e você tem que ficar adicionando texto antes, adicionando texto depois, e você já define aqui, ó, esse tipo de controle, tá? Então eu vou deixar do jeito que estava. Então essa é a dica. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.